Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que estão nos ouvindo nessa manhã, aqueles que vão nos ouvir via internet. Para nós é um prazer, uma alegria, uma felicidade poder estarmos juntos mais uma vez nesse novo ano, em torno da palavra de Deus, para refletir, pensarmos um pouquinho a respeito de um tema bíblico. E hoje pela manhã eu quero começar pensando com os irmãos sobre o seguinte. Eu não sei os irmãos, mas no final do ano passado, início desse ano, eu fui muito interpelado, perguntado pelas pessoas assim: pastor, e aí? Como é que vai ser o ano novo? Quais são as metas, quais são os alvos, quais são os objetivos que os irmãos têm, que o pastor tem? E isso é uma coisa comum, normal, né? Quantos aqui já fizeram o seu planejamento do ano novo? Fizeram ou não fizeram? Parece que estão levando meio com a barriga, hein? Parece que estão levando assim, né, por expediente, né? Enfim, mas essa é uma prática comum, uma prática normal das pessoas. Eu lembro que até um certo tempo atrás, a minha agenda, a primeira página da minha agenda era mais ou menos assim, desse jeito que vocês estão vendo aí nessa ilustração, não é? Eu sempre reservava a primeira página da agenda para anotar ali os meus sonhos, meus desejos, meus planos para o novo ano. E sempre estava nessa primeira página pelo menos 3 coisas. Primeiro, voltar a estudar inglês. Nunca voltei. O inglês ficou aquele inglês pequenininho, básico ali, né? Segundo, tinha sempre uma viagem. Não necessariamente para Paris, mas Paris é sempre um sonho que está à vista, não é isso, minha querida esposa? Enfim, Paris está no radar da gente, né? No mínimo Rio de Janeiro, mas se não for para Paris, Rio está mais próximo, não é? E a outra coisa era terminar o ano com um determinado valor na poupança. Não é isso? Essa era a mais difícil de conseguir. Essa era a mais complicada de todas. Economizar X valor para poder, na verdade, possibilitar que as outras coisas acontecessem normalmente. Enfim, eu confesso que nas minhas agendas hoje não tem mais essas 3 colocações, essas 3 opções que os irmãos estão vendo aí na minha lista, vamos chamar assim, de lista de desejos que eu tinha anteriormente. Mas, por outro lado, lendo um livro chamado Nós que Lutamos com Deus, do Jordan Peterson, eu me deparei com esta frase aqui, que achei muito interessante. A frase dele diz assim: o desenvolvimento ideal em uma relação não depende nem da estagnação, nem da vitória, mas do desafio. Vou ler de novo, pausadamente, para a gente poder entender. Ele diz, olha, o desenvolvimento ideal em uma relação, ou seja, qualquer tipo de relação que você tenha, ou com você mesmo, ou com alguém, ou com o próprio Deus, esse desenvolvimento ideal dessa relação, ela não depende da estagnação, nem da vitória, mas do desafio. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, olha bem, uma relação que está estagnada, parada, que não tem movimento, ela simplesmente não vai para canto nenhum. É como se fosse assim, você fazer o nada pelo nada, que vai dar em nada. Então, não vai para canto nenhum. Mas também, se você tiver uma relação com base simplesmente em pequenas vitórias, em vitórias que vão se somando, tipo assim, você tem um terreno onde você tem N montes, mas esses montes não são essas coisas todas para serem alcançadas. Dá para a gente alcançar sem grande dificuldade, sem grandes problemas. Subir e descer esses montes daí não seria tão difícil assim, mesmo para os mais obesos dessa congregação. Para o irmão Antônio seria fichinha subir e descer essas montanhas todas aí sem nenhuma dificuldade.
Então ele compara isso para algumas vitórias que nós vamos alcançando no nosso dia a dia. São vitórias interessantes, etc., mas não são vitórias que façam grande diferença. O que ele está dizendo é assim, o que realmente sustenta uma relação não é nem a estagnação, nem essa montanha-russa de pequenas vitórias que nós temos, mas o que realmente dá impulso a uma relação são os nossos grandes desafios. São os desafios realmente desafios de verdade, tipo subir o Monte Everest. Perfeito? Quem aqui tem um sonho de subir o Monte Everest? Eu não aconselho ninguém. Eu não aconselho ninguém, porque realmente é o desafio do desafio dos desafios a subida ao nosso Monte Everest. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é assim, é que vamos pensar, na verdade, na proposta do Jordan Peterson como sendo um parâmetro para que nós possamos alavancar o nosso ano novo de 2026. Não vamos ficar na estagnação, nem vamos nos contentar simplesmente com as pequenas vitórias, mas vamos tentar realmente vencer desafios que sejam desafios significativos, de verdade. Desafios que a gente possa suar para poder alcançá-los, se esforçar bastante para poder realmente chegar lá. Então, a pergunta que nós queremos trabalhar com os irmãos é o seguinte: qual seria esse desafio que eu gostaria de lançar para os irmãos nesse início de ano? E o primeiro desafio é exatamente esse: troque ambição por missão. Esse é o primeiro grande desafio que eu quero lançar para mim mesmo, para essa igreja, no ano de 2026. E para todos que estão aqui. Se você está aqui, não está aqui por acaso. Deus lhe trouxe aqui. Então pense direitinho nisso. Qual é o grande desafio para a gente nesse momento? É trocar a palavra ambição pela palavra missão. E aqui então eu vou pedir que os irmãos voltem comigo para o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Vou ler na versão da Bíblia chamada NVI, que diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vou reler. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que Deus queira nos abençoar na leitura desse texto. Amém? Ore comigo. Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença nesse momento. Queremos te agradecer muitíssimo o fato de podermos estar aqui hoje pela manhã. Em primeiro lugar, para ter um encontro contigo, para te louvar, para te engrandecer, para principalmente ouvir a Tua voz e render adoração a Ti, Pai. Que, Pai bendito e Deus de amor, Tu possas falar diretamente e individualmente a cada um presente nessa manhã, nessa igreja. E que nós possamos sair daqui com a certeza absoluta de que realmente tivemos um encontro contigo e isso foi culto, no nome de Jesus. Amém. E muito obrigado, Pai, pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Vê bem, foi pensando nessas coisas que eu cheguei à conclusão de que eu não tenho mais ambição na vida. Eu não tenho mais ambição na vida. Esses momentos que eu fiquei sem pregar nessas últimas 3 semanas, foram 3 semanas de reflexão, de pensamento, de leitura, de oração, de admiração da natureza, não é? Em que a gente pode parar
que a gente pôde, na verdade, assim, sentir a presença de Deus em nosso dia a dia. E eu cheguei a essa conclusão de que eu não tenho ambição mais na vida. Eu não tenho ambição, por exemplo, de ser rico. Lamento dizer, minha querida esposa, se tinhas alguma esperança de ser esposa de um homem rico, diminua a expectativa bastante. Eu não tenho ambição de ser rico. Ser rico não enche mais meus olhos, como talvez encheu no passado. Eu não tenho ambição, por exemplo, de ter mais diplomas, de ter mais cursos. Eu comecei até o ano passado um mestrado, né, na Universidade da Carolina do Norte, e aquilo dali estava me dando tanta dor de cabeça, estava exaurindo tanto o meu tempo, que eu disse, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Eu vou dar um basta nesse troço, porque esse troço está me estressando demais. A essa altura dos acontecimentos, para que eu quero mais um curso de mestrado na Universidade da Carolina do Norte? Era um negócio de doido, quase que tomava toda a minha semana, e eu ficava preocupado que estava roubando meu tempo de outras atividades que eu tinha. Parei, simplesmente parei. Eu também não tenho mais a ambição de dar a volta ao mundo, de visitar todos os lugares possíveis e imagináveis e belos e maravilhosos que o mundo tem. Aliás, existem lugares lindos, maravilhosos e fantásticos bem pertinho da gente aqui, que não precisa ser necessariamente na Europa, nos Estados Unidos, né? Os endereços mais buscados, que são fantásticos. Nós descobrimos um, junto com o rei e a rainha, né? E sempre é bom frisar que essa é a única igreja que tem um rei e uma rainha, viu? Não somos monarquistas, mas temos um rei e temos uma rainha. É aquele casal ali maravilhoso que a gente tem aqui. E nós descobrimos, né, viajando juntos, nós e eles, um lugar chamado Barra de Cunhaum, que é no Rio Grande do Norte, um paraíso maravilhoso, fantástico, extraordinário. Canguaretama, estou fazendo propaganda aqui de graça, né, dos locais, mas vale a pena fazer essa propaganda porque são locais maravilhosos, fantásticos, extraordinários, que tem muita gente vindo da Europa para cá para passar lá, para ficar lá. A pessoa que é dona da casa onde nós estávamos hospedados, por exemplo, é de Minas Gerais, veio para cá, se encantou e ficou naquele lugar ali fantástico. Mas eu não tenho essa ambição de fazer a viagem da volta ao mundo em 80 dias, né, conforme era o filme do passado, né? Não tenho. Vê bem, a ambição, quando alcançada, ela satisfaz, mas ela nunca estará satisfeita. Entenda o que eu vou lhe dizer, que cada uma dessas frases que eu vou citar para você agora é de extrema significação. A ambição, quando alcançada, ela satisfaz, mas ela nunca jamais estará satisfeita, em hipótese nenhuma. A ambição, ela produz força, energia, vigor. Quando você ambiciona uma coisa, você adquire uma força enorme para alcançar aquilo. Isso é verdade. Mas também, essa mesma ambição, ela nos leva ao esgotamento físico, mental e psicológico. E, em alguns casos, até a morte. Tem gente que no Japão morre de cansado. Sabia disso? E existe até um nome, uma palavra que define essa morte dessas pessoas, karoshi. Enfim, a ambição, ela tem o foco no si mesmo. Ela tem o foco em si mesma. Ela nunca estará, portanto, satisfeita de forma alguma. Ela tem o seu foco nos seus interesses pessoais. Olhando para trás, eu vejo isso com clareza naquela minha primeira página da minha agenda. Ali só tinha interesses pessoais, meus, próprios. Dificilmente tinha interesse dos outros. Alavancava-se um pouquinho quando eu pensava nos meus filhos, em alguns objetivos em relação aos meus filhos e à minha família.
Mas de resto, não existia ali um foco no outro. O foco era sempre no si mesmo. Si mesmo. Ou seja, aquela minha lista de desejos que eu tinha, ela apontava para uma despensa existencial vazia que eu queria preencher de qualquer forma, de qualquer jeito. Aquela minha lista de desejos, da primeira página da agenda, ela apontava para uma despensa, um armário vazio, que eu tentava preencher de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, com coisas, principalmente coisas materiais. Entenda bem uma coisa que eu vou lhe dizer. Ambição é cuidar dos próprios interesses. Missão é cuidar dos interesses dos outros. Percebe? Ambição é você cuidar dos próprios interesses. Missão é você cuidar dos interesses dos outros. A ambição, ela quer trazer o mundo ao encontro das nossas necessidades. Missão é eu ir ao mundo em direção às necessidades do mundo. Percebe como é justamente o contrário? Quando eu estou trabalhando, andando, sob a perspectiva da ambição, eu quero que o mundo venha e satisfaça as minhas necessidades. Quando eu estou caminhando, andando, pela perspectiva de ter uma missão no mundo, eu estou indo de encontro a satisfazer as necessidades do mundo e não as minhas próprias necessidades. Ambição é encher-se de si mesmo. Numa perspectiva que não tem fim isso. Missão, ao contrário, é esvaziar-se de si mesmo em busca de um propósito que possa preencher plenamente cada um de nós. Você começa a entender agora porque tem tanta gente insatisfeita no mundo, por mais que tenha coisas, por mais que alcance objetivos, por mais que esteja na frente de outras pessoas na escala social, mesmo assim elas estão sempre ambicionando mais, porque é um poço sem fundo. Vê bem, ambição é gula. Missão é saciedade. Ambição é gula. É como se você tivesse que comer o mundo com grandes bocados. Quando eu trabalho sob a perspectiva de ter uma missão, ao contrário, eu me sinto satisfeito quando eu alcanço essa minha missão. Na primeira, na ambição, eu termino me perdendo. Na segunda, na missão, eu termino me encontrando enquanto ser humano, enquanto pessoa. A ambição, ela não tem limites. Ela passa por cima das virtudes, ela quebra valores, ela derruba princípios, ela não respeita o outro. Missão, a missão é forjada nas virtudes. Ela se fortalece, ela se solidifica nos valores. E ela se realiza através dos princípios. É exatamente o inverso, mais uma vez. A grande pergunta agora aqui para cada um de nós é exatamente essa. Nós temos vivido sob o signo da ambição ou nós temos vivido sob o signo da missão? O que é que tem direcionado a minha vida e a sua a cada ano que se passa? Eu simplesmente elaboro uma lista de desejos, de alvos, objetivos e metas que eu quero alcançar para mim mesmo, ou eu fico mais preocupado com a missão que Deus me deu para que eu possa realizar no mundo e aí sim
ter uma vida absolutamente plena, porque é uma vida segundo a vontade de Deus. Como é que diz o texto bíblico de Romanos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é viver segundo a missão que Deus lhe deu. Entende? Muito bem. Qual é o primeiro desafio que nós temos, portanto, esse ano? Talvez seja um desafio que os irmãos não estavam esperando de encontrar, né? Mas eu acho que ele é bem válido. É trocar a palavra ambição pela palavra missão. Mas aí vem o segundo desafio. O segundo desafio é exatamente este aqui. O segundo desafio é você descobrir e viver a missão. Tudo bem. Já falamos da ambição, já falamos da missão, já mostramos a importância de uma e de outra. Não estou dizendo que nós não precisamos ter desejos e objetivos pessoais, precisamos sim também, mas nos seus devidos lugares, na sua devida perspectiva. Porém, todavia, contudo, o mais importante é a sua missão e não as suas ambições. Porém, para viver uma missão, nós precisamos descobrir qual é a minha missão de vida, ou qual é a nossa missão de vida, e colocar ela em prática. Parei aqui, para dar espaço para os irmãos respirarem e pensarem. Qual é a minha missão de vida? O que Deus tem colocado como sendo a minha missão de vida? Eu não estou aqui por estar. Eu não estou aqui simplesmente para viver. Eu não estou aqui simplesmente para me empanturrar de comida boa, maravilhosa e fantástica, feita por Gibson. Essa não é a minha missão de vida, ainda que seja muito gostosa e boa, e excelente, e excepcional. Ele é um maravilhoso cozinheiro, sonho de toda mulher. Aliás, esse negócio de... A Ricardo também cozinha. Então, tem dois ali, disponível ali. Tá? Enfim, mas essa não é a minha missão de vida. Minha missão de vida não será nunca jamais ter 10, 12, 15, 20 carros importados na minha garagem. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Isso pode ser algo da minha ambição, mas nunca jamais se transformará na minha missão de vida. Vocês estão entendendo que é preciso a gente estar muito abstraído e num nível muito superior para a gente elaborar pensamentos como esse que eu estou citando aqui para os irmãos? Porque eu diria que quase que 99% da população mundial não pensa como eu estou pregando aqui hoje de manhã. Não pensa. Muito pelo contrário. Se faz um contrato de R$1 milhão, maravilha, maravilhoso. Mas não satisfaz. Se faz um contrato para ganhar R$10 milhões, maravilha, maravilhoso, mas não satisfaz. Vamos pegar um número à toa, qualquer. Se faz um contrato para ganhar R$129 milhões no meu escritório de advocacia, maravilhoso, mas não satisfaz. Quanto seria o próximo contrato depois desse de R$129 milhões? Então, por isso que eu digo, a maioria do mundo não pensa como eu estou pregando. Mas é preciso a gente entender que esse poço sem fundo jamais vai nos satisfazer. Jamais vai dar sentido à nossa vida. Jamais nos satisfará.
de forma alguma. Então, eu preciso descobrir, então, e viver a missão de vida que eu tenho. O que Deus tem preparado para mim. O que Deus quer que eu viva. Qual é a missão de vida dos irmãos aqui? Nós não estamos dentro dessa igreja à toa. Nós não estamos aqui simplesmente para vir aqui todo domingo e ouvir uma boa mensagem, cantar boas músicas e fazer orações e voltar satisfeitos para casa sem nenhuma responsabilidade. Claro que não. Cada um de nós precisa ter um ministério e ser responsável por esse ministério e dar conta desse ministério e viver o evangelho dentro da igreja e fora da igreja durante a semana. Aí está a nossa missão de vida. Não só aqui dentro, mas lá fora também. Eu tenho toda a minha vida direcionada para a minha missão de vida. Toda a minha vida. Eu entrei numa empresa para trabalhar como escriturário. Quando eu entrei, eu pensei assim, eu só saio daqui, desse setor, para ir trabalhar no RH, dando cursos e palestras, desenvolvendo pessoas, fazendo pessoas progredirem através daquilo que eu falo. Nasci para viver de conversa, viu, irmão? Está bem definido, está bem claro. Você sabe que tem profissional que nasceu para viver de conversa, né? Padre vive de conversa. Pastor vive de conversa. Professor vive de conversa. Psicólogo vive de conversa. Eu sou dois dele, né? Eu sou psicólogo e sou pastor, então eu vou viver de quê? De conversa. Só não é conversa mole, mas é conversa, certo? Então, na minha profissão, eu tenho definido que a minha missão é desenvolver pessoas. Isso dentro de uma empresa, de um banco. Mas também, eu ensino num seminário. Eu sou professor num seminário. Lá vai mais conversa. Mas eu venho para dentro da igreja e é mais conversa. E eu vou para o meu consultório como psicólogo e é mais conversa. Então, eu tenho uma linha mestra que me orienta dentro e fora da igreja, mas a missão é a mesma. Desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas. Então, aí fica a minha pergunta. E qual é a sua missão de vida? Qual é a sua espinha dorsal? O que é que, na verdade, você diria assim, se eu pudesse fazer isso, eu faria sem nenhum problema para o resto da minha vida inteira? O que é? Essa é a pergunta que nós estamos tentando responder. Enfim, mas o segundo desafio é descobrir e viver a nossa missão. E aí você vai comigo agora para o restante do texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, onde a gente vai encontrar exatamente um exemplo maravilhoso, fantástico, principal exemplo, extraordinário exemplo de alguém que trocou a ambição por missão. Filipenses 2, versículo de 5 a 11. Esse texto, na verdade, ele é um hino. Ele não foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele está dentro da carta do apóstolo Paulo, mas não foi escrito pelo apóstolo Paulo. É um hino que existia, que era cantado nas igrejas, nas comunidades, e que Paulo tirou de lá e colocou aqui, porque se encaixa perfeitamente com aquilo que ele já disse anteriormente. Então, Paulo termina dizendo assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Foi o último versículo que eu li. E agora ele complementa com o hino dizendo assim, seja a atitude de vocês a mesma
de Cristo Jesus. Aí vem o hino. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é um hino. Mas é um hino que tem uma teologia perfeita, extraordinariamente perfeita. Porque olha só, para nós definirmos qual é a nossa missão, em primeiro lugar, é necessário que nós saibamos quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo definir qual é a minha missão. E o que é que o texto começa dizendo aí? Ele começa dizendo exatamente isso. Olha só. Vou reler o texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Jesus Cristo sabia quem ele era? Sabia ou não sabia? Sabia que embora sendo Deus, ele sabia que ele era Deus, mas embora ele soubesse que ele era Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus deveria ser alguma coisa a qual ele deveria apegar-se. Esse verso aqui, ele revela uma coisa muito interessante para cada um de nós. Precisamos saber quem somos, mas também isso vai nos dizer que quanto mais nós nos apegarmos a quem nós somos, mais nós nos distanciaremos da nossa missão. Não é isso que diz o texto? Sei que os irmãos estão olhando para mim assim com uma cara meio estranha, né? Dizendo assim, eu já li esse texto um monte de vezes, mas eu nunca vi desse jeito. Eu nunca vi dessa forma. Mas por debaixo dos panos é isso que está escrito aí. O que Cristo está dizendo assim, eu sei que eu sou Deus, mas eu não posso me apegar a isso. Eu sei quem eu sou para definir o que eu vou fazer, mas eu não posso me apegar a quem eu sou, porque se eu me apegar a quem eu sou, eu vou me distanciar da minha missão. Imagina Cristo chegando aqui na terra, passando pelos perrengues que ele passou. Aí ele pensa assim, peraí, por que eu estou passando por isso tudo? Puxa, eu sou Deus, menino. Imagine que os irmãos chegassem na terra das formigas. Só existisse você de um ano. Mas você está lá, na ilha das formigas. E as formigas começam a morder seus pés. E a lhe incomodar. E é um formigueiro danado. Formigueiro danado. Aí você olha para aquelas formigas e diz assim, peraí, menino, por que eu estou passando por isso? Eu tenho necessidade de estar passando por isso. Eu sou humano. Eu sou muito superior a essas formiguinhas. Então, para que eu vou me deixar passar por esse inconveniente de estar sendo mordido por formiguinha aqui? Eu vou pisar em tudinho. Esse mesmo raciocínio se aplicaria de Cristo para nós. Cristo é Deus, é o totalmente outro, é aquele que não tem comparação, é o que é, porque é. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então, se Cristo tivesse se apegado ao fato de que ele era Deus, ele não teria cumprido a missão dele aqui.
porque a missão dele implicava em morrer por cada um de nós. Não faria sentido. Mas o texto diz que, ao contrário disso, ele esvaziou-se de si mesmo. Se esvaziou de si mesmo. E o texto prossegue dizendo que ele tornou-se servo, escravo da sua missão. Quando o texto diz assim, que ele tornou-se servo, ele não tornou-se servo de seu ninguém. E, aliás, essa foi a grande tentativa do diabo na tentação do deserto, que Cristo se tornasse servo dele. E ele disse, nananina, não. Não é por aí o caminho de forma alguma. Então, Cristo nunca jamais tornou-se servo de seu ninguém. Mas o texto diz que ele tornou-se servo. Servo do quê? Da sua missão. Você está entendendo como a missão, ela supera a ambição em Cristo Jesus? E foi obediente em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, a missão de Cristo tomou totalmente o lugar da ambição. Por isso que quando o diabo chega no deserto, diz assim para ele, olha, vem cá, vem aqui para cima. Está vendo todos esses reinos aí na frente? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ambição, missão. Ambição, missão. Ambição, missão. Todos os reinos do mundo representam a ambição. Mas também representaria ele ser subjugado ao diabo e aí a Deus missão. Não teria missão de Cristo de jeito nenhum. Agora, sinceramente, meus irmãos, vamos responder uma pergunta aqui. Nós temos vivido pela nossa ambição ou pela nossa missão? No nosso dia a dia, o que define as nossas decisões diárias, permanentes, corriqueiras, rotineiras, é a nossa ambição ou é a nossa missão? O norte que nos guia em nossas vidas é a missão de vida que Deus nos deu ou as ambições que nós temos? Ou as nossas listas de desejos que apresentamos a Deus todos os dias através das nossas orações? As nossas orações, elas têm sido listas de desejos, listas de supermercados, material, ou as nossas orações, elas caminham em direção ao alcance da nossa missão no mundo, meu caro irmão? Se eu perguntar para você assim, quais são as suas ambições para 2026? Você sabe dizer isso com clareza? Agora, se eu perguntar para você assim, qual é a sua missão para 2026? Você sabe responder isso com clareza? Entende o que eu vou lhe dizer? Se você sabe exatamente com clareza quais são as suas ambições para 2026, você tem vivido sob o signo da ambição, da lista do desejo, dos interesses pessoais, da satisfação da vontade própria e não da vontade de Deus. Se você tem vivido, por outro lado, sob o signo da missão de Deus para você, você sabe me responder exatamente agora qual é a sua missão de vida e o que você quer para 2026. Isso é um fiel da balança, entende o que eu estou lhe dizendo? Isso é a tara da balança espiritual.
Isso é exatamente aquilo que nós precisamos entender para ter uma vida frutífera. Cristo disse assim, que ele gostaria que nós tivéssemos uma vida abundante. Mas a vida abundante, ela não é cheia de listas de desejos. Não se trata disso. A vida abundante é a vida plena de Deus e do Espírito Santo em cada um de nós. Amém. Isso é vida abundante. Se não for assim, é vida raquítica, magricela, miserável espiritualmente, fraca, que deixa a desejar. Percebe? Quando eu digo que isso aqui se trata do fiel da balança, é exatamente isso que eu estou lhe dizendo nesse momento. Eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos, por mais paradoxal que seja, entenda que esse hino que está aqui na carta de Paulo aos Filipenses, ele até a metade dele, ele vem com Cristo se apresentando como Deus, como homem passivo de morte, como homem passivo de morte, da pior morte possível, que é a morte de cruz. Você percebe que ela vem numa linha descendente. Cristo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas fez-se homem. Sendo homem, morreu. E morreu a pior morte que tinha, que era a morte de cruz. Então vai descendo os degraus até que chega no meio. Quando chega no meio, aí, porque Cristo cumpriu a missão dele, a gente vê os degraus começando a subir de agora em diante. Veja que coisa maravilhosa e fantástica. Diz assim que, versículo de número 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ponto. Aí acabam os degraus descendentes. E vêm os degraus ascendentes. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Não é interessante? Ele vem pá, 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 pá. Aí chega aqui, pá, 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 pá. Chega aqui, ele diz assim, por isso Deus o exaltou. Exaltação. E colocou esse Cristo na mais alta posição, lá em cima, acima de todo homem. E vai dizer, mas também lhe deu um nome que está acima de todo nome. Sabe o que é interessante aqui? Esse termo, a mais alta posição, e esse nome acima, são duas palavras no grego que começam com o prefixo hiper. É como se o texto dissesse assim, e deu a ele uma hiperposição, e deu a ele um hiper nome. Entendeu? Como o texto é maravilhoso, é por isso que é muito bom a gente ir lá no grego ver como é que estão as coisas lá. Porque a gente passa a ter uma visão melhor. É a hiperposição, é o hipernome que é dado a Jesus Cristo. E aí vem também uma hiperreverência, que todo joelho se dobre diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a hiperreverência se transforma na hiperconfissão. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Eu quero terminar com uma frase que ela é um pouco estranha, mas é verdadeira. Olha só. O sonho da ambição quer ser exaltado,
quer ter a máxima posição, quer ter o nome que está acima de todo mundo, quer, na verdade, todo mundo reverenciar quando ele passar, que é, na verdade, todo mundo confessar que aquele sujeito, é o cara, é o 31 de fevereiro. O sonho da ambição, ele é conseguido pela hiper humildade. Pela humildade mais radical possível. O que Cristo fez foi praticar a radical humildade. Sendo igual a Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ele não agarrou-se a isso. Ele não aferrou-se a isso. Ele não segurou-se nisso. Mas realiza por um momento só, em qualquer parte do Evangelho, Cristo olhando para alguém que estava conversando com ele e dizendo assim: você sabe quem eu sou? Imagina, Cristo está conversando com o centurião romano, aí chega para o centurião romano, bota a mão nos quartos e diz: você sabe quem eu sou? Aí Cristo está conversando com Pilatos. Aí Pilatos começa com aquela conversa mole, né, cheia de perguntas. Aí Cristo se aborrece, bota a mão nos quartos e diz assim: você sabe quem eu sou? Já pensou Cristo conversando com Nicodemos naquela noite escura? Nicodemos chegando lá, não sei o quê, nascer de novo. Parei, Nicodemos, você sabe quem eu sou? Faz sentido isso? Não faz. Porque ele, sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas foi visto em forma humana. Em forma humana, morreu. Faleceu como todo ser humano. Aliás, como eu disse ontem à noite, ele viveu só 1/3 da perspectiva de vida de um ser humano. Morreu aos 33 anos de idade. Não viveu nem o 2/3 e nem o 3/3 que deveria ter vivido. Mas ele quis que fosse assim. Então, aquilo que é o sonho da ambição se realiza na humildade radical daquela pessoa que não considera a si próprio como sendo o cara. Mas para isso, você precisa trocar, e esse é o grande desafio para a gente em 2026, trocar ambição por missão. Definir o que é missão e viver essa missão. Porque não adianta também definir se a gente não viver. Meu querido irmão, esse é o meu feliz ano novo para você. Amém. Com esses 2 desafios, para que você troque a palavra ambição por missão, e para que você defina e você viva verdadeiramente a missão da sua vida. Aí você vai ver como a sua vida vai mudar radicalmente, totalmente, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém.